Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte, Leis Morais, estamos examinando o capítulo 2 desta terceira parte, Lei de Adoração. Neste vídeo, damos continuidade ao estudo do tema A Prece. Allan Kardec apresenta as duas últimas questões deste tema, a prece, a de número 665 e 666. A primeira pergunta apresentada por Allan Kardec aos espíritos é a seguinte: que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Esta questão era muito natural naquela época de Allan Kardec, em que as religiões derivadas do cristianismo, especialmente o catolicismo, orientava a seus fiéis neste sentido, que não devemos orar pelos mortos, porque não está prescrito no Evangelho. Assim também aos protestantes. Então, Allan Kardec apresenta esta questão, que era, assim, de conhecimento, de entendimento de todos os cristãos, e a resposta dada pelos espíritos é a seguinte: aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Veja que a resposta, ela se refere aos outros homens, seja encarnado, seja desencarnado, ou, comumente falando, aos vivos e aos mortos. Independe, são os homens e mulheres, homens no sentido universal. Então, amai-vos uns aos outros, aí está. A questão é que se separa o entendimento de que quando está no corpo físico é uma coisa, fora do corpo físico é outra coisa. Isto não é verdade. A pessoa continua a mesma. As circunstâncias da sua experiência existencial, ela modifica com o ambiente onde a pessoa está neste momento inserida. Muito bem. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes dirigis por aquele que vos inspira a afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Enfim, quando se faz a prece para as pessoas que já desencarnaram, falecidos, mortos, como se diz, não sabemos qual é a situação da pessoa do outro lado da vida. Elas podem estar numa situação de aflição ou não. Mas não impede que façamos uma oração em favor desta pessoa que está do outro lado da vida, no lado espiritual. Se ela estiver numa situação de aflição, ela receberá aquilo como um bálsamo. Se ela estiver numa situação bem protegida, amparada, num ambiente de amigos espirituais elevados,
receberá aquele testemunho de amizade com uma grande alegria, que adicionará à sua alma uma alegria adicional por receber aquele gesto de afeição. Continuando. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, aqui no caso de uma pessoa que morreu e que foi uma pessoa comprometida, não dedicada às boas ações em geral na sua vida, não é? Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Então veja que a palavra arrependimento está sempre presente. Se a pessoa que faleceu carrega situações de maldade ou de culpa, situações, enfim, aflitivas, de medo, ou situação assim, que deriva do seu apego, vem o entendimento da necessidade de se arrepender da posição que adotou durante a encarnação. Ou seja, uma mudança de propósito. A pessoa só é socorrida quando ela muda o seu propósito, adota uma posição de humildade perante Deus, colocando-se à mercê da bondade de Deus e dedicando, então, o seu gesto íntimo de verdadeira posição de arrependimento para a prática do bem, recuperar-se do mal que eventualmente tenha praticado, disposto a reparar aqueles erros. Essa disposição, esta mudança de postura, habilita a pessoa a ser socorrida no plano espiritual, se for o caso. Essa questão do arrependimento, nós já ressaltamos antes, é muito séria, é fundamental na caminhada evolutiva do espírito. Prosseguindo. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou, mesmo que não se arrependa. Recebeu aquela oração, aquele testemunho de afeto, de afeição, mas não se arrepende, permanece na sua posição de orgulho, de vaidade, etc, etc. Não se arrependeu, porém, não é? Nunca será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão desta alma lhe foi útil. Daí, aqui que entra agora na resposta, uma questão fundamental no nosso processo de evolução espiritual. É praticamente a decorrência de um processo divisório na sua evolução espiritual, marcada pelo arrependimento. Olha só, daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Como falou ali no início o Espírito, aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Aí está. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. É o destino para o qual nós estamos caminhando através das encarnações múltiplas de experiências evolutivas. Culminará este caminhar na comunhão com Deus e alcançando esse estado de pureza do coração, como diz Jesus,
Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Alcançando esse estado de pureza do coração, construindo estes sentimentos de fraternidade, de amizade, de solidariedade, que são manifestação de amor ao próximo, não é? Este processo nos levará à comunhão com tudo o que é criação de Deus, não é? Esta é a destinação. O fato de haver a comunhão, é preciso dizer, não significa que venhamos nós, neste estágio avançado de espiritualidade, perder a nossa individualidade, como se diz eu e o outro somos um. Sim, na percepção da bondade e grandeza de Deus, estamos no mesmo diapasão e nós nos interagimos então em termos de sentimento, de compreensão e tudo mais. Mas jamais perderemos a nossa individualidade. Como diz ali, ó, ambos, pois, se fizeram assim, obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Todos concorremos para este mesmo fim da união com tudo que existe, sem nunca jamais perder a individualidade. Muito bem. A questão 666 é a seguinte: pode-se orar aos espíritos? Resposta: pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Eu vou repetir isto aqui para que a gente esteja muito atentos no nosso proceder de oração. Não é orar diretamente ao espírito a quem desejamos o bem. Não. Pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e aos executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhe dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Se nós fazemos uma oração aos bons espíritos, aos santos, enfim, àqueles a quem julgamos serem espíritos muito elevados, que às vezes nós nos enganamos, porque são tidos como santos pelos homens, poderão não ser, porque é um julgamento humano, mas esta prece vai a Deus. E aí, então, atende ao nosso pedido, atendendo o socorro ao Espírito por quem pedimos. Mas dirigir o pedido, a oração aos bons espíritos em favor do espírito necessitado. Nós vamos encontrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que dedica-se à coletânea de preces espíritas, nós vamos encontrar na quarta parte deste capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma série de considerações e exemplos de preces em favor de pessoas que já não são da Terra. Por exemplo, prece por alguém que acaba de morrer. Tem outro caso, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Tem ali explicação de Allan Kardec e exemplos de oração. Como encaminhar a oração. Prece por um inimigo que morreu. Prece por um suicida.
pelos espíritos penitentes, pelos espíritos endurecidos. Então, nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, explicações detalhadas e exemplos de prece, como que encaminhamos uma oração aos bons espíritos. Eu vou pegar um exemplo de preces pelos espíritos penitentes. É um exemplo só, olha só. Prece. Essa é uma sugestão depois de uma explicação de Allan Kardec. Deus de misericórdia, que aceitas o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Aqui está um espírito que se há comprazido no mal, porém que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Digna-te, ó meu Deus, de recebê-lo como filho pródigo e de lhe perdoar. Esta primeira parte da prece dirigida a Deus. Olha agora na sequência. Bons espíritos, doravante, ele deseja ouvir a vossa voz, que até hoje desatendeu. Permiti-lhe que entreveja a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de purificar-se para alcançá-la. Amparai-o em suas boas resoluções e dai-lhe forças para resistir aos seus maus instintos. Daí ele se dirige ao espírito penitente. O que é um penitente? É um espírito que numa reunião mediúnica, uma reunião espírita, se manifesta através da mediunidade e pede oração. Esta é a situação aqui. Então, depois de se dirigir a Deus na prece em favor desse espírito, dirige-se aos bons espíritos para socorrer, porque os bons espíritos são os executores das ordens de Deus. Só então dirige-se ao espírito penitente. Então são cuidados que nós devemos ter na questão da prece em favor dos mortos. É um exemplo. Tem ali esta sugestão que deixo para que venhamos a consultar como encaminhar as nossas preces pelos espíritos e também pelos encarnados, pelos doentes, etc. Tem ali vários exemplos. Muito bem. Com isso, nós concluímos o estudo deste item do capítulo 2, Lei de Adoração, e iniciaremos no próximo vídeo, ainda no capítulo 2, Lei de Adoração, com o tema Politeísmo. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.